Muito boa noite, amigos associados do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Desirê Brant, meteorologista da Notus, e é com enorme satisfação que nesta noite, nós da Notus, junto com o Sicredi, iremos entregar para vocês um material muito especial com um conteúdo bem completo e criterioso sobre as expectativas climáticas para a safra de verão 23 e 24, em especial para a região de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul. E eu espero que todas estas informações possam ajudá-los nas melhores tomadas de decisões. Acompanhem! Confiram agora a previsão climática para a safra de verão 23 e 24, em especial para a região de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul, através dos nossos mapas e dos gráficos com a previsão mais detalhada de chuva e de temperatura para os próximos 180 dias. Mas antes da previsão, precisamos ver como estão as condições atuais, principalmente no que diz respeito à umidade presente no solo. Choveu bem no mês de junho, tivemos chuva acima da média, especialmente no Rio Grande do Sul, principalmente quando tivemos aquele ciclone extratropical em meados do mês passado. Para esta semana tem mais água para cair. Nos últimos dias já choveu forte no Rio Grande do Sul e agora, nesses próximos dias, a formação de um ciclone extratropical novamente deverá provocar bastante chuva no Rio Grande do Sul, com direito a muita ventania e ainda com risco para queda de granizo. Bom, a umidade do solo está bastante elevada na região sul do Brasil, mas o solo se encontra mais seco entre norte de São Paulo e Triângulo Mineiro. E como vai chover bem nesses próximos dias, a umidade vai aumentar bastante, especialmente no Rio Grande do Sul. Os indicadores de clima apontam para a presença do fenômeno El Niño. De acordo com o NOAA, o El Niño está vigente e deve se manter assim ainda. Aqui do lado esquerdo, nós temos o mapa de anomalia da temperatura da superfície do mar, onde observamos de forma muito clara o Pacífico Equatorial mais quente na linha do Equador, com uma anomalia de 1 grau positivo na região mais central desse Pacífico e até em torno de 3 graus nas áreas mais próximas à América do Sul. E aqui do lado direito nós temos uma espécie de aquário, onde observamos as águas mais profundas, ainda na linha do Equador, e identificamos ainda algumas parcelas de água quente que vão emergir e manter este aquecimento. A probabilidade do NOAA aponta para a permanência do El Niño até o nosso verão e com uma intensidade de fraca, no máximo moderada. Por enquanto, para uma intensidade mais forte, a probabilidade ainda é menor. Bom, e em anos de El Niño, em média, chove mais no sul e menos entre o norte e o nordeste. Quais são os desafios do agro? A irregularidade da chuva entre o sudeste e o centro-oeste, não deixa de chover, mas é de forma mal distribuída. A chuva pode ficar abaixo da média nas áreas do Mato Piba e, além disso, embora o El Niño traga a chuva até mais cedo para o centro do Brasil, ele pode cortar precocemente a chuva no verão. Isso pode trazer alguma dificuldade para o milho safrinha entre o sudeste e o centro-oeste. E além disso também, em relação ao comportamento da chuva, essas condições elas podem favorecer o surgimento de pragas e doenças, sobretudo no que diz respeito ao excesso de umidade, como pode acontecer eventualmente na região sul do Brasil. Bom, vamos ao que interessa, que é a previsão de chuva, começando pelos próximos dias, onde tem muita água para cair no Rio Grande do Sul, mais de 100 milímetros, e isso vai ultrapassar a média histórica para este período. De 18 a 24 de julho, a chuva continua mais intensa no sul do Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul, o que é normal para a época do ano. E de 25 a 31 de julho, a chuva perde um pouquinho a intensidade sobre o Rio Grande do Sul, mas ela continua e deve ficar dentro da média histórica para boa parte do estado, a não ser nas áreas mais ao norte, mas ainda assim levemente abaixo da média, e além disso, antes disso vai chover bastante. Para os próximos meses, julho fecha com a chuva acima da média na região sul do Brasil, e a partir de agosto, claramente, a gente começa a sentir os efeitos do fenômeno El Niño. De que forma? Deixando a chuva acima da média no centro e sul do país e abaixo da média nas áreas mais ao norte do Brasil. Setembro também vai ser assim, sob condições de El Niño muito claras, com chuva acima da média para o centro e sul do Brasil, inclusive interior
interior da região sul do país. Outubro, mais um mês com efeitos do El Niño muito claros, com chuva abaixo da média para as áreas mais ao norte, acima da média para o centro e sul do país e principalmente no interior da região sul do Brasil. Atenção com o risco de tempestades no interior do sul do país. A chuva, além de ser volumosa, muitas vezes virá na forma de temporais, com muita ventania, descargas elétricas e com risco alto para queda de granizo. Novembro também vai ser assim, chuva acima da média no sul, abaixo da média praticamente na metade norte do Brasil, e dezembro fechando o ano ainda com um padrão bem de efeito de El Niño, com chuva abaixo da média nas áreas mais ao norte, acima da média nas áreas mais ao sul do Brasil e ainda com risco para tempestades no interior do sul do país. Em janeiro, os efeitos do El Niño perdem um pouco a intensidade e aí dá uma quebra no padrão de El Niño. Tanto que tem previsão de chuva aqui na porção mais central do Brasil, dá uma leve quebra aqui na chuva entre Paraná, São Paulo, sul de Minas e Mato Grosso do Sul, mas permanece no Rio Grande do Sul, inclusive ainda ultrapassando a média histórica para o mês de janeiro no Rio Grande do Sul, o que deve proteger as lavouras do Rio Grande do Sul de uma eventual estiagem que costuma acontecer no mês de janeiro. Agora, para o próximo mês de janeiro, tudo indica que teremos aí a chuva acima da média, pelo menos diminuindo o risco de estiagem. Mas atenção, porque a previsão para o mês de janeiro é uma previsão muito estendida e tem a possibilidade de acontecer alguma mudança. Mas, por enquanto, a expectativa é de chuva acima da média para o Rio Grande do Sul. Tendência de temperatura, por causa do El Niño, o inverno deste ano promete ser mais ameno. Teremos algumas ondas de frio, inclusive com risco de geada. Olha só o risco de geada aqui, ó, para meados da semana que vem, principalmente. Até o final desta semana a temperatura cai bastante, mas vai ter muita umidade ainda no final desta semana, o que deve proteger as áreas produtoras. Agora, na próxima onda de frio, isso deve ser lá por volta do dia 20 a 24 do mês de julho, tem uma queda mais expressiva prevista, o que pode provocar alguma geada. Depois disso, os eventos de frio serão mais esporádicos e mais fracos também, ou seja, entre aspas, esse ano o inverno pode terminar mais cedo, deixando com isso baixíssimo o risco para geadas tardias. Agora a tendência de chuva e de temperatura para os próximos 180 dias, começando pela região de Lagoa Vermelha, onde tem previsão de chuva ao longo dos próximos meses. Chuva é algo que não deve faltar, o que muda é apenas o comportamento dessa chuva, que ela fica mais frequente e mais volumosa, principalmente a partir de meados de outubro. Inclusive é nesta época aqui que aumentam os riscos para tempestades no interior do Rio Grande do Sul, porque além de ser mais volumosa, a chuva virá com muita ventania, descargas elétricas e eventualmente queda de granizo. A temperatura vai subir naturalmente até o fim do ano, mas em algum momento a gente pode ter até algumas ondas de calor. Bom, para Capão Bonito do Sul, a mesma condição, chuva é algo que não deve faltar, ela ganha intensidade a partir de meados de outubro, além de ser mais volumosa, ela fica um pouco mais persistente. Antes disso, ela tem alguns períodos de tempo firme, tá? Entre uma chuva e outra, mas ainda assim ultrapassando a média histórica. Depois de meados de outubro, a gente vê a chuva aumentar ainda mais. A temperatura vai subir naturalmente, como é comum para a época do ano, e mesmo com o aumento da chuva a partir de meados do mês de outubro. E antes disso, como a gente vai ter algumas janelas de tempo mais firme, a gente pode ter alguma onda de calor. Bom, para fechar a nossa história, a safra deste ano vai começar sob uma condição mais úmida por causa do El Niño, tá? Então a expectativa, como sugerem os modelos, é de um inverno não tão seco, a chuva pode chegar mais cedo, principalmente no centro do Brasil, e ela vai ficar acima da média já nesses próximos meses no sul do país. E ela vai aumentar ainda mais na primavera, aumentando também o risco para tempestades, incluindo áreas de Lagoa Vermelha e também Capão Bonito do Sul. 2024 ainda vai começar com chuva acima da média no Rio Grande do Sul, diminuindo o risco de estiagens. E quanto à temperatura, devido ao El Niño, este vai ser um inverno mais ameno, teremos algumas ondas de frio, mas esses eventos de frio vão se tornando cada vez mais esporádicos, mais fracos, ou seja, o inverno, entre aspas, vai ser mais curto, diminuindo o risco para geadas tardias. E o verão certamente vai ser mais quente, sobretudo no Brasil Central, onde existe até o risco eventualmente para ondas de calor. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que a próxima safra de verão seja de prosperidade. E não se esqueçam, juntos podemos construir um agro cada vez mais forte. Até a próxima!